um episódio do podcast Vale de Deus. Espero que vocês estejam bem, tenham escutado os nossos episódios. E aí hoje a gente trouxe convidados para a gente falar de um tema muito legal, que é para a gente falar de música, né? A gente trouxe algumas músicas, a gente vai conversar sobre elas, vai tocar. E aquelas músicas que marcam, né? Vocês em algum momento. Tenho certeza que a música faz parte do cotidiano de vocês, do nosso faz parte, e a intenção é que a gente possa refletir um pouquinho sobre essas músicas, crescer com elas também, tá bom? Obrigado por estar nos escutando, espero que vocês compartilhem esse episódio, levem esse episódio para mais pessoas, para os seus amigos, para os seus parentes, né? Eu tenho certeza que vocês vão crescer, né, com ele e vai ser relevante para vocês. Para a gente está sendo, né? A gente está aqui com a minha esposa, a Priscila, o Nixon, o Gui, Guilherme Galdino e o Marquinho. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E muito gostoso, né? Poder compartilhar um episódio com tanta gente boa de música aí, pra gente falar sobre música, sobre Deus, sobre músicas populares, músicas sacras. A gente tenta não fazer tanta divisão nas coisas, né? Acho que a ideia é essa, tentar enxergar Deus também nas músicas que não são sacras, né, são consideradas como religiosas, e também trazer um pouco da linguagem, da visão de música popular para as músicas de igreja, porque eu acho que é isso que fica bonito, né, a gente conseguir unir essas coisas. Isso aí. Então, para iniciar, vamos fazer a nossa oração de sempre, que Deus nos abençoe do play ao pause, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começar? Eu quero começar. Como eu estou sem instrumento hoje, né, e o tema é música, eu resolvi pensar um pouquinho sobre a parte técnica, né? O que seria a música? E aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso. Eu vi que música é nada mais que a mistura, né, de sons, melodias, harmonias e também de silêncio, que é tão importante dentro da música, e isso é sensacional, é espetacular. Música, ela é uma máquina do tempo para cada um. Se você lembrar, escutar de repente uma música que tocou muito forte na sua infância, você vai voltar aquele tempo, até o cheiro vem no nariz, é incrível. Então, essa mistura, né, que transforma-se em música é divino, tem que ser, não tem outra explicação, né? E assim, só para falar um pouquinho da história, né, lá nos tempos primórdios, existia apenas os sons que vinham dos rios, da floresta, dos animais, das batidas de palma, de batida de pé no chão. E assim começou-se então a criar o que hoje a gente pode denominar como música, né? Essa mistura. E o mais legal que eu gostaria de salientar aqui, que sempre esteve ligado à religião. Então os primeiros povos, tanto os pagãos, né? Eles diziam que aquele deus chamado Osíris, ele fez a música para civilizar a terra. Você imagina que forte que eles acreditavam, né? E aí, em consequência disso, todas as outras religiões na Grécia, na África, aqui na América, sempre utilizando de muita palma, muito bater, para elevar o seu espírito, né? Exaltar aquilo que você está sentindo e quer levar ao seu Deus, no caso, né? Então, eu acho isso tão magnífico que só pode ser para isso que foi inventada a música mesmo, né? Para a gente ser elevado aqui de alguma forma. E o mais forte de tudo isso, né, que na hora que eu comecei a pesquisar, é como que pode, né, ter tantas pessoas dentro da igreja, qualquer igreja, desde lá desse tempo tão antigo que eu estou falando até hoje, com tanto dom de instrumento mesmo, os tambores, a cítara, as liras, né, chamadas de liras, enfim, flauta na China, que era também utilizada para a religião. Tudo isso, no geral, é transformado em instrumento para elevar o seu pensamento, a sua oração, o seu espírito até Deus, né? Então, por isso que eu repito, só pode ser divino, né? A música não tem outra explicação. Daí eu fiquei curiosa, falei, mas como que a música aqui no Brasil, né, chegou? Porque nós temos muita influência, principalmente africana, né, dos tambores e tudo mais, nas religiões de base africana, mas como que chegou a música religiosa no Brasil, né? Aí eu descobri uma história
nos anos 60, né, muito antes daquele filme da freira lá, a Mudança de Hábito, muito antes daquele filme, nos anos 60 tinha um coral de freiras aqui em São Paulo e eles começaram a fazer aquele estilo do filme, por isso que eu fiz essa brincadeira, né, citando esse filme. E eles faziam uma musicalidade muito bonita, transformaram em coral e tal, e até que uma gravadora, o que era muito difícil na época, se interessou em gravar um disco religioso no Brasil. Então, em 1966, se não me engano, saiu o primeiro disco religioso católico no Brasil. E ficou muito bom que pessoas de fora vieram aqui, fizeram a versão em inglês também para vender fora. Eu marquei o nome aqui do disco, vamos ver se eu lembro aqui. Era chamado LP, né, na época. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Quando Canta o Coração era o nome do disco. Bonito, né? Legal, e agora... pesquisa aí, pessoal. Com certeza vocês vão achar no YouTube esse disco. Mas o pessoal que é daqui de Itapeva vai ficar mais abismado agora. Que a primeira música de trabalho desse disco, que ficou mais conhecida e mais se tocava aqui nas rádios católicas e vertentes desse ramo, né? É uma música que aqui em Itapeva a maioria dos jovens católicos conhece, que é aquela Fica sem um pouco de perdão. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. A gente conhece a música, replica, canta, e não sabia que era tão importante para a história da música aqui no Brasil, né? E lógico que depois desse encantamento aí com o pessoal das freiras, chegou o Padre Zezinho, que para nós católicos é extremamente conhecido, e quem for aí também pesquisar sobre música católica, se puxar a discografia do Padre Zezinho, só dele dá um podcast, vocês podiam fazer só dele, né? O Padre Zezinho, ele popularizou a música católica de uma forma, né, trazendo assim não só as letras, né, que vêm para um contexto muito mais próximo da gente, mas também questão de ritmo, né? Quando você pega, por exemplo, Utopia, né, tem uma levada muito próxima do sertanejo. E eu acho que isso é uma forma assim de trazer a música católica para o popular, uma forma incrível, né? E um instrumento, ao mesmo tempo, um instrumento de evangelização muito poderoso. Assim. Então, o Guilherme acabou roubando um pouco da minha fala. Que o Padre Zezinho, quando ele foi ordenado, em meados também aí de 60 e pouco, ele chegou para se tornar padre aqui no Brasil, e ele começou a tentar popularizar e tal, mas não forçadamente, né? Então, quando o Padre Zezinho foi ordenado, né, chegou no Brasil, ele começou a popularizar de maneira natural as músicas, e muito interessante que os jovens da época, todo mundo ficou fascinado. Nossa, um padre que fala a nossa língua, né? E claro que assustou os mais velhos e tudo mais, mas se popularizou porque ficou muito bom, chamou todos os jovens para a igreja, né? E outra coisa, ele fazia música para a missa, né? E até então a gente sabe que existia a música própria para a missa, mas que vinha lá, né? E então ficava muito fechado. E aí ele fez músicas que os jovens gostavam. Essa transição, porque hoje ele é visto como um conservador, né? Para o pessoal da religião católica, principalmente, as músicas dele são extremamente conservadoras. Assim, a gente não consegue ver nada ali que você olha e fala assim, não, isso aqui tá meio fora, tá do... Não. Aliás, as músicas dele são aulas de religião. Tudo que ele cantou desde
de antes até hoje, são músicas que a gente fala assim, não, isso aqui é uma aula, uma catequese. Você pode pegar isso aqui e escrever no livro que você não tira nada, né? A música que ele tem de Maria, para mim, é uma catequese. Aliás, não é só uma catequese, é uma explicação que muitas vezes a gente dá para os nossos irmãos evangélicos, que a respeito de Maria, tá naquela música ali, que a gente fala, né, não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus, o Senhor, nesse mundo ninguém foi maior. É uma explicação que a gente vai mostrando que nosso amor por Maria é diferente da adoração que a gente tem a Deus, né? Eu acho interessante isso, que ele conseguiu pôr isso. Isso é genial, né? Porque você fala assim, tá, tem esse livro aqui, ó, que explica tal coisa, mas coloca isso em uma música, condensa e faz ficar bonito ainda, né? Que todo mundo gostar das músicas, as músicas dele são lindas, né? Demais. Lindas. E vieram outros depois, né? Veio o Marcelo Rossi, que tanto também, na forma dele, popularizou em outras mídias a música também, não só a música, mas o catolicismo no geral, que estava, parecia ser apagado, né, para as pessoas de fora. Pode ver só uma pontuação, né? O padre Marcelo Rossi, ele tem uma forma interessante, uma estratégia interessante que ele utilizou para popularizar a música católica, que foi convidar, né, ter muitas parcerias com cantores do meio secular, né? Então, eu acho que isso também foi ali um outro período, né, um outro ponto, né, da história da música católica, mas também foi bastante interessante, né? E que eu acho que foram assim períodos, né, muito notáveis da nossa música, né? Primeiro o Padre Zezinho aí com as primeiras manifestação de popularização da música, depois para o Marcelo, né, também, e até hoje, né, hoje, referências. Nem faz. E hoje, se a gente for citar, tem tantos, né, que ficou assim, mais fácil, a internet ajudou, tem tantos, não só padres, mas bandas católicas e tudo mais, que corrobora, né, para a música ficar cada vez mais divina, né. Sim. Eu acho que o que a gente aprende muito com a música, dentro da nossa religião, inclusive, é que a música é o primeiro passo de verdade ecumênico, né? Dentro da religião. Porque tem gente, muito se fala, nós precisamos reunir, né? Acho que teve campanha da fraternidade do ano passado, falou um pouco disso, mas a música há muito tempo ela é ecumênica por mente aberta dos músicos em geral. Eu acho isso muito bonito. Que a pessoa olha e fala assim, nossa, mas hoje o evangelho tá certinho essa música aqui, que né, no nosso caso, né, falando de evangelho, nesse caso, uma música evangélica, encaixa certinho aqui. A gente faz, quantas vezes, né? Talvez até, né, todo mundo aqui já tocou na missa, então sabe que muitas vezes até alguns mais conservadores torceram o nariz, falam assim, mas não é católica essa música, mas a gente não se preocupa com isso. A maioria dos músicos não se preocupa com isso. A gente se preocupa com a mensagem. A mensagem é cristã da música, então vamos tocar. Eu sou apaixonado, gente. Eu sou suspeito, para vocês devem perceber nas postagens do podcast, das coisas que eu faço. Eu gosto muito de música evangélica. Eu gosto muito. Eu acho que em certas coisas eles estão a anos-luz dos católicos. Porque eles se especializaram a ponto de colocar técnica nas coisas. Né? Comigo, temos um amigo em comum que é evangélico que toca. A dificuldade que é para eles tocarem nos cultos, né? O cara tem que estudar anos e anos para ter a oportunidade de tocar uma vez. Exatamente. E a gente vê que o católico ele ainda precisa evoluir nesse sentido. Porque até por carência de pessoas para tocar, para participar, para servir, qualquer um chega lá com o violão e fala, não, senta aí, bora. E às vezes a gente sente uma situação que cada um de vocês já deve ter passado, de você não conseguir dar um pouco mais de qualidade porque você fica com medo da pessoa se ofender. Você fala assim, viu, cara, mas não tá legal essa música, vamos ensaiar um pouco mais, fazer um negócio caprichado, até porque é pra Deus, né? A gente tem que pensar que se a gente faz todo, né, a Priscila trouxe, garanto que ela ficou um tempão estudando para trazer, né, até me surpreendeu com esse começo tão erudito musicalmente, mas isso é se esforçar para fazer algo caprichado. E aí,
quando você vai tocar, quando você vai estar ali a missa, principalmente, é o ápice, né, da nossa fé, tem que ser caprichado, tem que ser um negócio assim. A gente vê que às vezes a gente senta aqui para ensaiar e passa todas as músicas de novo, sempre tem uma música diferente, né? Mas a gente tenta, dentro das nossas possibilidades, fazer com uma certa qualidade, muito aquém ainda do que os nossos irmãos evangélicos fazem, mas é para dar algo de bom para Deus, né? A gente precisa disso. E eu confesso que essa reunião que está acontecendo aqui hoje é um sonho meu de muito tempo. Não estou falando no sentido do podcast só, mas de reunir gente com qualidade musical de fato e que também ame a Deus. É difícil achar isso, esse casamento de gente que ame a Deus, porque também acontecia muito nos ministérios. Chegava alguém muito bom para tocar, mas que não participava da missa, não entendia nem o significado das coisas ali que estava tocando, do que estava fazendo, e você falava, viu, vai ter um encontro, mas é para tocar? Não é para tocar, então não vou. Nossa, quantas vezes nós já passamos por isso, né? E pessoas boas musicalmente falando. Então é difícil achar esse equilíbrio de uma pessoa que tenha Deus no coração, tenha fé, entenda o significado daquilo e seja um bom músico também. Conciliar essas coisas foi muito difícil. E eu falo, né, a gente vai cantar uma música que fala exatamente da cidade, né, os 33 anos, mas só os 33 que eu consegui juntar esse povo, e não só eu, né, não fui eu juntando, mas estou com 33. Então, uma idade significativa para a nossa vida. Mas aí consegui estar com pessoas que são de Deus, que têm Deus no coração e que também são bons músicos. Então eu agradeço a todos vocês aqui, porque isso é a realização de um sonho. Foram muitos anos tentando encontrar essa sintonia. Eu queria fazer um pequeno comentário também, que você falou aí. A música ela é tão importante, particularmente na minha vida, né, que eu comecei guri. Tinha uns 8 anos que comecei. E quando a gente é criança, a gente vai na igreja meio forçado, né? Porque os pais levam a gente meio forçado. Mas então, quando eu fui convidado novo, 8 anos, eu já estava tocando violão, e daí me chamaram para tocar na igreja lá no bairro onde eu vim, lá no Guarezinho. E aquilo que me trouxe para a igreja, né? Foi a música que me trouxe. Porque, embora eu estava ali para fazer um trabalho ali para Deus, né? Para agradar a Deus, mas eu também estava fazendo algo que gostava. Então, eu cresci na igreja, então eu sei como que isso me atraiu lá. E você falou também dos irmãos evangélicos, né? Algumas igrejas evangélicas, assim como alguns grupos de adoração, eles têm os costumes de começar o culto ou adoração com as músicas. Porque às vezes a pessoa ela vem de uma semana muito agitada, ela vem de uma semana que naquele domingo você tem que estar preparado só para Deus, e por isso que eles começam com a música de adoração, uma música para Deus, para você acalmar o teu coração, né? E você estar preparado para receber a palavra de Deus. Eu acho isso muito interessante, muito legal. Caio nunca precisa falou que a música utilizada para você entrar em sintonia com Deus, né? É interessante. Até vamos aproveitar para mandar um abraço para ele, o Felipe, né? Que nós estamos falando agora para o Felipe, nosso amigo, que ele é advogado, é evangélico e é muito bom músico, por sinal. Ele é o nosso, né, referencial de música evangélica. Eu ia mandar um abraço para ele aí, se ele estiver nos assistindo. Mas você falou, né, nessa questão aí da música preparar você para receber, né? Eu vou falar assim de uma forma leiga agora, né? Isso a gente ouve aí nos podcasts, mas uma coisa muito interessante, né? Que a música, muitas vezes ela serve como um dos elementos da hipnose, né? Para realmente, e aí, né? Você pode usar isso tanto para o bem quanto para o mal, né? Principalmente quem é uma autoridade, né? Mas quando você está numa situação assim, por exemplo, no ambiente de um culto religioso, ela vai ajudar a reduzir aquele nosso senso crítico, né, no primeiro momento, e às vezes até para nos desarmar, né, porque ela vem agir diretamente na nossa parte emocional, né, então às vezes você está ali com o ânimo meio agitado mesmo, você toca uma música calma, tranquila, você vai suavizando ali suas emoções, né, arrefecendo suas emoções, e aí realmente, né, você está mais preparado tanto para entender, né,
você está mais preparado emocionalmente, eu digo, para entender aquilo que você vai ouvir, né, durante aquele culto. Então, como eu falei, tanto para o bem quanto para o mal, né? E a música é muito utilizada também em sessões assim de relaxamento, né? Eu gosto de usar a música muito antes de dormir. Eu tenho um meu ritual pessoal, né, antes de dormir. E aqui a gente flerta até um pouco com a questão da higiene do sono, um assunto útil também, né? Mas eu uso muito isso. Dá umas 8, 9 horas, horário de eu ir dormir. Eu coloco uma música instrumental na minha Alexa, né? Falo para ela, Alexa, coloca uma música instrumental, acendo umas velas ali e deito, né? E ali aquilo vai me induzindo ao sono. Então, cara, a música é tudo de bom, né? Tem uma frase que diz que se não houvesse música, a vida seria injusta, né? De fato. Muitas vezes a gente se consola com música, né? A música ela faz parte dos momentos tanto felizes como tristes da vida da gente. Ela reflete, né? Exatamente. Ela reflete. E você falou desse negócio de transe até, me fez lembrar. A Priscila falou lá, vocês devem lembrar, deve ser papel de parede do computador de quase todo mundo, aquele monumento, deixa eu ver se eu lembro o nome, Yellowstone. Stonehenge, exato. Que bom que você lembrou. Stonehenge, que é papel de parede que quase todo mundo dizem, eu vi um documentário uma vez que fala que se você organizar aquelas pedras da maneira correta, e aí começaram a fazer testes sonoros naquele lugar, a equalização sonora ela era totalmente propícia para colocar as pessoas em transe. E essa equalização sonora que gerava naquele lugar, tocando tambor em qualquer lugar ali, dentro daquela formação de pedras, gerava esse movimento de transe que é utilizado até hoje. As baladas nada mais são que um cadenciamento de sons que faz com que a pessoa, junto com outros elementos, né, bebida e tudo mais, faz com que a pessoa entre num transe e se desligue um pouco da sua realidade. Como você disse, isso pode ser usado para o mal ou para o bem, né? Então, você fez me lembrar de uma situação. Os marinheiros, né, eles eram forçados ou não a trabalhar disfarçadamente com música. Aquela música, eu não sou daqui, marinheiro só... Então essa música era cantada dentro dos navios. Escravos de Jó, na letra tem. Já tem. E aí, quanto mais leve, serviço ok. Aí queria uma força mais bruta e aumentando o som e a intensidade. Então até o trabalho a música é ligada, né? Não, você ativa ali para dormir, mas para trabalhar também, né? Então... Quantas vezes vocês, né? Qualquer um aqui já deve ter escutado um pedreiro trabalhando, né? Você repara que é raro não estar no ritmo, certo? Geralmente, ele instintivamente, mesmo sem perceber, mesmo sem ser músico, a gente escutando as batidas do martelo, elas estão no ritmo, elas estão seguindo a marcação. Você fala assim, nossa, dá para acompanhar alguma coisa com aquele ritmo que está sendo feito. Então, tem até o sentido... Use a música para fazer trabalhar, e quem está trabalhando para se sentir mais organizado começa a implicar técnicas de música naquilo que está fazendo, né? É interessante a gente ver dessa forma também. Cara, eu tenho que fazer uma observação. Você falou do pedreiro, né? Ele tem um ritmo ali. Vocês já viram aquele vídeo do gatinho? É um gato lambendo, ele está tomando leite, não sei, ele faz um barulho assim. Aí a pessoa pega aquele vídeo e percebe que tem um ritmo naquele barulho dele e repete 1000 vezes. Aí vários músicos do mundo pegaram e começaram a criar uma música em cima daquele vídeo. Tem vários vídeos assim, tem um vídeo que é de um cachorro, que ele tá batendo o rabo na geladeira, e daí o cara começa a tocar um country, né, com aquela batida. E começa a tirar um ritmo daquilo. É impressionante a gente ver o quanto... Ontem eu assisti um documentário que falava disso. Não existe característica humana ímpar, que seja só do humano. Os animais também têm isso, né? Eu achei até interessante que o documentário falava assim, você acha que os animais não fazem arte? Daí mostrou um pássaro que ele coletou só coisas da natureza e também não da natureza, tampinhas e tal, de um único tom.
de cor e levou lá para a floresta e fez uma obra de arte lá, naquele lugar. Então, assim, é uma característica que a gente atribui muito aos humanos, mas não. O cantar dos pássaros nada mais é que uma música, é um jeito de você chamar a atenção, né, do macho, da fêmea, mas é com uma música. Tem uma melodia, né, aquilo é agradável de você ouvir de alguns, né? Tem uns pássaros que tem uns pássaros que judiam da gente. Mas tem pássaros que você ouve, a melodia é agradável, né? E é importante a gente ver isso, que isso não é uma peculiaridade humana. Nós só estamos colocando para fora aquilo que já está dentro do nosso DNA, já faz parte da gente.